Hey mate, welcome to the Speak Road. Bem-vindo à Rota da Fala. Nessa aula, nós vamos aprender sobre como criar frases em inglês. Let's go? Deixa eu só abrir aqui para compartilhar para vocês. Então, como criar frases em inglês através da técnica PAC. A técnica PAC é uma técnica bem simples para que você consiga construir inúmeras frases em inglês da forma correta, ok? Para que você consiga ter uma comunicação assertiva, uma comunicação funcional. Não é sobre ter um inglês perfeito, mas sim conseguir se comunicar, transmitir a mensagem. Então, lembre-se, foco, disciplina e constância é igual a fluência. Então, o que é a técnica PAC e como ela funciona? Bom, a técnica PAC nada mais é que um acrônimo que significa Pronoun, Action, Complement. Pronome, ação e complemento. Então, pronoun, action, complement forma a palavra PAC, que é a estrutura simples para que você consiga formar uma frase completa em inglês, na ordem correta, né, e de forma afirmativa. Então, por exemplo, se você quiser criar a frase eu trabalho de segunda a sexta. Eu é o pronome, trabalho é a ação e de segunda a sexta é o complemento. Então, seguindo a estrutura do PAC, ficaria pronoun action complement, I work from Monday to Friday. I work from Monday to Friday. Lembrando que seguindo essa ordem, você está afirmando. Pessoa, ação, complemento. Você está afirmando. Caso você queira criar uma frase negativa ou interrogativa, nós iremos adicionar o auxiliar. Então, na formação do PAC, você adiciona mais uma letra A, só que na frente da ação ou na frente do pronome. Vamos ver? Então, I work from Monday to Friday, entendendo a técnica PAC. Então, a frase que nós formamos foi: eu trabalho de segunda a sexta. Então, eu usei o pronome I, em inglês, que significa eu, e depois a ação work, que é o verbo trabalhar ou funcionar em inglês. Depois eu coloquei um complemento na minha frase, pois quem trabalha, trabalha com alguém, ou em algum lugar, ou de alguma forma. Então, sempre que você pensar na ação, pense em qual é o complemento daquela ação. Então, se eu trabalho, trabalho em algum lugar. Se eu trabalho, trabalho com alguém. Se eu trabalho, trabalho em alguma função. Ou se eu trabalho de um dia até outro dia, como a gente fez aqui na frase. I work from Monday to Friday. Então, sempre pensa dessa forma quando você for aprender as ações, os verbos. Qual complemento eu posso colocar? E aí você sempre vai ter uma frase inteira, então você não vai ter palavras soltas. Caso você queira criar a mesma frase no presente, passado ou futuro, irá adicionar ou inverter algum termo dentro dessa formação do PAC. Então, vamos ver como ficaria, por exemplo, no presente. Então, a técnica PAC no presente e no futuro. No presente, a mesma frase, I work from Monday to Friday. De forma negativa, fica I don't work from Monday to Friday. Então, o que eu fiz aqui na minha estrutura? Eu só adicionei o don't, que é para formar a negativa no presente. Então, esse don't, ele é o meu auxiliar. Então, a formação do PAC aqui ficou pronoun, auxiliar, action, complement. Pessoa, auxiliar, ação e complemento. Então, eu adicionei mais um A na estrutura. Então, eu só coloquei o don't na frente da ação, que é o work. E isso vai funcionar para qualquer verbo. Então, por exemplo, eu não estudo, I don't study. Eu não corro, I don't run. Eu não leio, I don't read. Eu não viajo, I don't travel. Eu não como, I don't eat. Eu não bebo, I don't drink. Então, qualquer verbo que você colocar depois desse don't vai ficar negativa a sua frase. Então, a sua frase vai ficar de forma negativa. Se você quiser criar uma pergunta, vamos colocar o do na frente do pronome. Então, nós vamos inverter a estrutura do PAC. Então, o seu auxiliar vem para frente do pronome. Então, vai ficar APAC. Auxiliar, pronoun, action and complement. Do you work from Monday to Friday?
Então, o que que eu fiz aqui? Eu inverti, né, fiz a inversão da ordem, inverti a ordem, coloquei o do na frente do pronome. Então, o do vem no início para criar a pergunta no presente. Caso seja terceira pessoa, ele ou ela, a gente vai trocar esse do por does. Então, does she work from Monday to Friday? She doesn't work from Monday to Friday. Então, terceira pessoa sempre does para perguntar e doesn't para negar. Mas se você quer falar sobre você, I don't, do you. No futuro, a gente vai manter a mesma base, vamos trocar o auxiliar don't pelo auxiliar won't or will. Então, no futuro simples, vamos usar o will como auxiliar para formar as frases. Então, se eu quiser falar que eu não trabalharei, não irei trabalhar, I won't work next week. I won't work next week. Então, aqui a gente tem a formação na negativa, colocando apenas o won't na frente do verbo. Isso vai funcionar com todos os verbos. Will you work next week? Will you work next week? Estou fazendo a pergunta, então na pergunta colocamos o will na frente. Então, o auxiliar vem antes do pronome. Então, will you work next week? Você trabalhará na próxima semana, você irá trabalhar na próxima semana. I will work next week. Então, para afirmar, I will work. Coloco o will junto com work. Então, eu irei trabalhar na próxima semana. I will work. Perceba que é diferente, né, do presente, porque no presente é só eu e a ação. I work. Eu trabalho. No futuro, a gente coloca esse will na frente. Então, I will work. Eu irei trabalhar. No passado simples e no presente perfeito. No passado simples, nós vamos usar o didn't e o did como auxiliares. Então, eles marcam o tempo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu só coloquei o didn't na frente da palavra work. Então, I didn't work last week. Eu não trabalhei semana passada. Então, vocês podem perceber que eu troquei o don't pelo didn't. Bem simples, bem fácil. Então, se você visualizar no papel, você vai ver que só ocorre uma mudança de don't para didn't. Então, I don't work, I didn't work. Só de eu colocar o didn't, toda a minha frase já está no passado. E para questionar, eu coloco did na frente do pronome. Então, did you work last week? Você trabalhou semana passada? E para afirmar, o verbo sempre flexionado para o passado. Como que você vai saber o verbo? Você vai ter que olhar na tabela. Existe uma tabela de verbos irregulares e existe a tabela de verbos regulares. Se você não sabe como fica o verbo no passado, você tem duas opções: olhar na tabela ou ir direto no dicionário. Coloca o verbo no dicionário e aí ele vai te mostrar se aquele verbo é regular ou não e como ele fica no passado simples e no perfeito. Então, o passado de work é o work it. Ele é um verbo regular, termina com ed. Todos os verbos regulares irão finalizar com ed ou ied. Então, I work it last week. Eu trabalhei semana passada. Então, você pode perceber que eu fiz o quê? Eu coloquei o ed no final do verbo para colocar ele para o passado, para conjugar ele para o passado. Então, eu trabalho, I work. Eu trabalhei, I work it. Então, para formar a negativa, coloco o didn't na frente do verbo, da ação. Para perguntar, coloco o did no início da pergunta, antes do pronome. E para afirmar, o verbo sempre é flexionado passado simples. Você vai ter a tabela completa, então pode ficar tranquilo que no e-book da técnica PAC tem a tabela completa lá com os verbos irregulares na ordem narrativa, na ordem sonora, já pronto para você copiar e colar e montar várias frases. Presente perfeito, a gente vai manter esse work it, que a gente usou para afirmar no passado simples, e vamos adicionar à estrutura o have, que é o nosso auxiliar. Ah, mas have significa ter. Sim, have significa ter. Mas quando você usa ele como auxiliar, você não traduz ele. Então, I haven't worked this week. Eu não trabalhei essa semana. Por quê? Não importa. Toda vez que você usa o present perfect, você não trabalha com o tempo exato, porque o tempo não é importante. O importante é a ação que foi realizada ou que está prestes a ser concluída.
Vem de uma ação que começou lá no passado e vem até o presente. Então, I haven't worked this week. Durante toda essa semana eu não trabalhei. Por quê? Não importa, né? Então, o foco é na ação. I haven't worked. Então, perceba que o work ficou com esse ed no final. Então, no perfeito, o verbo sempre vai ficar flexionado com ed, se ele for regular, e se ele for irregular, vai alterar de acordo com a tabela. A tabelinha vai estar dentro do e-book para você, ok? Então, é só dar uma olhadinha lá. Para perguntar, coloca o have na frente. Então, have you worked this week? Have you worked this week? Você trabalhou essa semana? Have you worked? Perceba que eu não traduzi o have. Então, não traduz o have. O have é só um auxiliar, ele está marcando o tempo. E para afirmar, I have worked. Então, olha só a diferença. I worked, eu trabalhei. I have worked. Então, o have está vindo na frente do verbo. Então, são dois verbos, o verbo have e o verbo work, flexionado para o passado. Caso você queira mudar o present perfect, que é o presente perfeito, para past perfect, é só trocar o have pelo had, que é o passado dele. Mas isso a gente vai aprender um pouco mais para frente, então pode ficar tranquilo que você vai aprender um pouco mais sobre present perfect e past simple ao decorrer das aulas, né, ao decorrer do curso. Mas é bom você já, né, ter esse spoiler e já começar a entender como funciona e montar frase nos 4 tempos. Sempre monte a mesma frase em 4 tempos verbais, para que o seu cérebro se acostume e você não tenha que ficar caçando na sua mente, né, qual tempo usar ou qual ordem utilizar. Então já se acostume a fazer dessa forma. Para montar frases, nós precisamos saber algumas coisas, né, alguns vocabulários. Vocabulário é sempre importante para montar frase. Para você conseguir ter repertório de fala, você tem que ter aí um repertório de vocabulário. Você precisa saber, conhecer bastante palavras para que você consiga, né, montar frases e multiplicar essas frases. Então, dentro do PDF, né, dentro do e-book, vocês vão ter aí várias tabelinhas com vocabulários ali importantes para que você consiga montar suas próprias frases, para que você consiga entender o processo e não fique só repetindo frase pronta, mas você, né, vai aprender a construir a frase. E assim você consegue, né, trazer mais naturalidade para a fala e consegue se comunicar melhor em inglês e não vai ficar, né, com vergonha. Então você ganha confiança quando você sabe fazer a frase, né? Quando você monta o seu pensamento, o seu raciocínio em inglês. Então a primeira coisa que você precisa saber é pronome, tá? No inglês nós utilizamos 3 pronomes. O pronome subject, que é o pronome que inicia a frase, sempre substituindo o sujeito. Então, eu, você, ele, ela, isso, nós, eles ou esses. Então, I, you, he, she, it, we and they são os pronomes que substituem o sujeito na frase. O pronome object, que sempre vem após a ação, então ele é complemento da ação. Me, you, him, her, it, us, them. E o pronome possessivo, que traz a ideia de posse. Ele é sempre complementado com um substantivo ou com um adjetivo. Então, my, your, his, her, its, our, their. Tem alguns exemplos aqui para que você consiga visualizar isso de forma mais clara. I work with him every day in my office. Eu trabalho com ele todos os dias no meu escritório. Então, essa frase, ela tem pronome, ação, complemento. E ela está bem completa, porque ela tem pronome, sujeito, I, eu. Ela tem a ação, trabalho, work. Quem trabalha, trabalha com alguém. Então, I work with him. Eu trabalho com ele. Perceba que eu usei him e não he. Por que eu não usei he depois de work? Porque o work é a nossa ação. Então, depois da ação, nós utilizamos o object pronoun, que é o pronome que vem após o verbo, him. Every day, olha só, uma expressão de tempo aí, todos os dias. In my office, trazendo a posse no meu escritório. My, meu, office, escritório. Então, possessivo mais substantivo. Tem outros exemplos também, mas você pode visualizar todos os exemplos no e-book.
Tabela dos verbos irregulares e pares sonoros. Aqui eu já coloquei na ordem narrativa, desde o present perfect até o future, com a tradução do verbo no infinitivo no final. E já coloquei também na ordem sonora. Então, se você lê em voz alta, você vai perceber que forma uma música. Have been, have seen, have written, have driven, have risen, have ridden, have eaten, have given, have forgiven. Tá vendo que forma uma musiquinha? E eles ficam bem parecidos com a sonoridade, né? A sonoridade se assemelha, eles ficam muito sonoros no final. Então fica mais fácil de você memorizar dessa forma. Lembrando que quanto mais você tiver contato com os verbos, mais frases você consegue montar, mais frases você consegue criar. Então, I have been, I was, I am, I will be. Lembre-se, o verbo to be, ele é um verbo independente, então ele tem a sua própria conjugação, por isso que ele é irregular e ele está dentro da tabela. Então, se eu quero falar que eu estive em algum lugar ou estive de alguma forma, I have been. Eu era, I was. Eu sou, I am. Eu serei, I will be. Se eu quiser falar ele ou ela, she has been. Troca de have para has. Sempre para a terceira pessoa vai ser has. She was, ela era. She is, ela é. She will be, ela será. Então, no futuro fica igual para todo mundo. Só no perfect, no past e no present que a gente precisa tomar cuidado na hora de conjugar. Você consegue montar várias frases só colocando o sujeito na frente a partir do próximo verbo, que é o verbo seen, né? Que é o verbo see, que é o verbo enxergar. Então, I have seen, I saw, I see, I will see. Se você quiser colocar qualquer outro pronome na frente, vai dar certo. You have seen, you saw, you see, you see. She has seen, troca de have para has. She has seen, she saw, she see, she will see. Então, qualquer pronome que você colocar depois, né, do verbo, a partir do verbo see, vai dar certo, você vai conseguir montar várias frases. Só o to be que você precisa tomar cuidado na hora de conjugar, porque cada pronome tem o seu to be correspondente. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, já está na ordem narrativa e já está na ordem sonora. Então, a tabela completa está dentro do e-book, então dê uma olhada na tabela, porque isso vai te ajudar a criar várias frases. Como colocar a técnica PAC em prática para fazer perguntas? Seguindo a ordem narrativa, então nós temos presente perfeito, passado, presente e futuro. Então a gente vai seguir nessa ordem, ok? Então, se eu quiser formar a seguinte frase: Have you worked so hard lately? Você trabalhou bastante ultimamente? Ou você trabalha bastante, ou você trabalhou bastante nos últimos dias? Have you worked so hard lately? Have you been working all day? Você esteve trabalhando o dia todo? Perceba que eu iniciei a pergunta com have e no final eu usei a expressão lately e all day. As expressões conduzem o tempo, então elas vão te ajudar a identificar o tempo. Então é importante saber expressões. Para o passado simples, eu vou trocar esse have por did. Então, did you work hard yesterday? Você trabalhou bastante ontem? Were you working yesterday? Você estava trabalhando ontem? Então, eu troquei aqui esse have you been por were you working. Por quê? É passado simples, né? Eu quero saber se você iniciou e finalizou a ação. Diferente do perfect, que eu só quero saber se a ação foi concluída ou não. Presente, vou trocar o did pelo do. Do you work from Monday to Friday? Você trabalha de segunda a sexta? Perceba que a expressão final é sempre coerente com o tempo. Então, não dá para eu colocar yesterday aqui no present, não vai fazer sentido. Are you working right now? Você está trabalhando agora? Will you work tomorrow? Você irá trabalhar amanhã? Troquei o do por o will para indicar o future. Lembrando que é um futuro simples, então daqui 5 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano. Are you going to work tomorrow? Você irá trabalhar amanhã? Are you going to work tomorrow? No futuro, nós temos dois auxiliares. O auxiliar will, que é o simples, que a gente mais utiliza, e o going to,
que é o auxiliar que indica 99,9% de certeza. É quando algo é planejado ou há uma evidência, um fato. Mas na vida real a gente acaba usando mais o will. Então, perguntas sempre começa com have, com did, com do, com will. Caso você queira usar o verbo to be, sempre vai iniciar com are, com were ou com was. Para criar negativas, na mesma ordem narrativa, perfect, past, present, future, vamos montar a mesma frase, só que de forma negativa. I haven't worked so hard lately. Eu não trabalhei muito ultimamente. I haven't been working all day. Eu não estive trabalhando o dia todo. Então, perceba que agora eu coloquei haven't. Então, na pergunta, nós iniciamos, né, com o auxiliar have. Na negativa, seguimos a ordem do PAC. Pessoa, ação, complemento, então vai vir auxiliar junto com a ação. Haven't worked it. No passado simples, I didn't work hard yesterday. Eu não trabalhei muito ontem. I didn't work. I wasn't working. Eu não estava trabalhando. Então aqui eu troquei, né, o didn't por wasn't. Estou usando aqui o verbo to be no passado. Presente, eu troco didn't pelo don't. I don't work from Monday to Friday. Eu não trabalho de segunda a sexta. I am not working at the moment. Eu não estou trabalhando no momento. E no futuro eu troco don't por won't. I won't work tomorrow. Eu não irei trabalhar amanhã. I'm not going to be so busy tomorrow. Eu não estarei muito ocupado amanhã. Para criar afirmações, vamos seguir o PAC, pessoa, ação, complemento. Então, para afirmar no perfeito, I have been so busy today. Eu estive muito ocupado hoje. I have been working all day. Eu estive trabalhando o dia todo. I was so busy yesterday. Eu estava ocupado ontem. I was working yesterday. Eu estava trabalhando ontem. I am busy. I'm so busy right now. Eu estou muito ocupada agora. I am working at the moment. Eu estou trabalhando agora, nesse exato momento. I will be so busy tomorrow. Eu estarei muito ocupado amanhã. I'm going to be so busy tomorrow. Eu estarei muito ocupado amanhã. As duas frases funcionam, você que escolhe se você vai usar will ou going to. I'll be working this weekend. Eu estarei trabalhando esse final de semana. I'm going to work this weekend. Eu irei trabalhar esse final de semana. Então, perceba que aqui eu segui exatamente a estrutura do PAC. Pronoun, action and complement. Se você seguir esse modelo e visualizar, você vai conseguir criar várias frases. Então, não deixe de baixar o e-book, né? Então, baixe o e-book que está aqui na descrição da aula, leia, separe um momento para ler e comece a criar suas próprias frases. Caso você precise de ajuda ou queira que eu corrija, é só mandar lá no grupo as frases que eu vou te ajudando a corrigir. Nós vamos analisando, né, e você vai construindo a sua confiança conforme você vai construindo as frases. Então, thanks so much and see ya!